Bem, então, na discussão dessa aula, o objetivo é a gente falar um pouco sobre como lidar com os dados multivariados, né? Partindo aí do conceito de covariância, correlação, né? E vamos discutir a distribuição, a forma funcional aí da densidade multivariada e também vamos falar um pouco sobre alguns teoremas que envolvem aí a parte, algumas discussões sobre a inferência envolvida aí em dados multivariados, sempre pensando aí isso num contexto introdutório, tá? E eu vou dar alguns saltos assim na teoria para a gente ir direto ao assunto que vai conectar lá com as componentes principais, tá? Então, primeira coisa que eu quero tratar aqui agora é o conceito de covariância, né? Então, por definição aí, covariância de x e y, eu vou escrever aqui rapidamente aqui a definição, né, da covariância. Então, se eu tenho duas variáveis, e aqui pensando em duas variáveis, né, x e y como duas variáveis aleatórias, tá? Duas variáveis aleatórias. Então, vamos definir a covariância, né, de x com y como sendo a esperança, né, de x, desse produto aqui, ó, x menos a média de x, vezes o y menos a média de y. Ok? Essa é a definição teórica, né, da covariância entre duas variáveis aleatórias, tá? E essa fórmula aí pode ser simplificada, né? De maneira que isso se traduz na esperança de xy menos esperança de x, esperança de y. E aí, contexto de variável aleatória, valor esperado, isso aí eu entendo que você já tenham visto isso nos cursos aí passados. Então, se o x é igual a y, né, nós podemos pensar na covariância como sendo uma variância. Variância de x, então, vai ser dada pela esperança de x ao quadrado menos o quadrado da esperança de x. Tá bom? E aí, a variância de x é a covariância de x com x. É dada por essa expressão, a variância, né? No contexto aqui multivariado, é preciso considerar, né, vários pares de variáveis, uma vez que o vetor agora pensando em um vetor de variáveis aleatórias, né, esse vetor x, composto aí por x1, x2,
XP, e aí eu vou usar a notação aqui transposta, para indicar aqui que o vetor na posição original é a posição vertical, né? Eu tenho aqui P variáveis aleatórias e aí vou pensar na matriz de covariâncias. Vou copiar aqui a fórmula, né? Aqui a matriz de variâncias e covariâncias, né? Aí está sendo denotada aqui pela letra sigma, né? Embora o sigma normalmente seja utilizado para o desvio padrão, né? Mas aqui o sigma maiúsculo representa a matriz de covariâncias. E aí, nessa matriz de covariâncias, ela é uma matriz simétrica, certo? Uma matriz cujos elementos diagonais são as variâncias, tá certo? E fora da diagonal existe uma matriz simétrica. Essa matriz ela é simétrica. Fora da diagonal nós temos as covariâncias das duas variáveis, 2 a 2, né? Variáveis pares de cada par de variável. E aí a covariância de x1 com xp é a mesma covariância de xp com x1. E as expressões também podem ser resumidas aí, se pensarmos nas versões aí amostrais, certo? Sendo aí nas versões amostrais, então as fórmulas das entradas dessa matriz, né, podem ser simplificadas aí podem ser obtidas utilizando essas expressões, né, de somatórios. Isso aqui pensando, né, é importante destacar que na amostra, né, dentro da amostra, né, no aspecto amostral, no aspecto de amostra, essas entradas da matriz são substituídas por valores amostrais, né? Então aqui está a definição formal, né? Essa matriz, quando substituída aí por os elementos amostrais, nós obtemos então a matriz de covariância amostral. Vou colocar ela aqui ao lado, né? Então, para não confundir aqui, eu vou tirar essa setinha daqui. Vou usar aí uma seta aqui para indicar que eu posso estimar essa matriz, né? Usando a amostra. E usando a amostra, podemos substituir aí e encontrar a matriz S, que é a matriz de covariâncias, matriz empírica, a matriz de dados, né? Tá certo? E aí essa é a matriz de covariância amostral. Então, dado um vetor, né, nós podemos obter uma amostra, né, desse vetor. Essa amostra, ela pode ser simplificada por uma matriz, né, o que se chama de matriz de dados. Vou colocar aqui essa matriz de dados, que aí a gente usa esse X aí, esse key, né, para denotar essa matriz de dados. A matriz de dados, nós colocamos as observações em linha. Então, o vetor x1 aparece aqui na primeira coluna, o x2 na segunda coluna, o xp na terceira coluna, e
cada observação dessa variável x1, x2, xp, das variáveis, é listada nas entradas da matriz, né? Dado, por exemplo, o x1, primeira observação, o x1, segunda observação, o x1 é observação n, né? Aqui o x2. Deixa eu só ver se a anotação do livro está sendo utilizada aqui com a... Deixa eu ver só a ordem desses índices aqui, para eu não usar uma anotação diferente da que está no livro. Tá certo? E depois... Deixa eu só ver aqui. Só um minutinho, pessoal, que eu estou procurando a anotação aqui do livro. Eu não estou achando que é a forma, a matriz de dados. Achei. No livro, o segundo índice denota o vetor, denota a variável, né? Então, está invertido aqui. Deixa eu trocar. Então, deixa eu reescrever isso aqui para não confundir. Então, na variável x1, eu vou ter n observações. Então, x11, né, até o xn1. O x2, eu vou ter também n observações. x21 até o x... Oh, desculpa, aqui é x12 até o xn2. E aí, o x1p até o xnp. Então, essa é a anotação aí para a matriz de dados. Tá certo? E essa matriz de dados é a que permite a obtenção aí das estatísticas, né? das variáveis, dos valores amostrais, né? Tanto para as variância, covariância, né? Variância, covariância e média também, média amostral, etc. Então tá aqui um breve resumo aí dessa anotação da covariância. Deixa eu voltar aqui agora para... Ô, Wilton, posso fazer uma pergunta? Pode? Essa matriz é sempre quadrada? Sim. Então, o número de observações Perdão. é sempre igual ao Desculpa. número de variáveis? Não. Desculpa. Perdão. Ela tem N. Ela é uma matriz aqui, ó. Uma matriz N por P, né?
a matriz N, olha lá, vou destacar aqui, N ok. por P, tá certo? Então, esse N é o tamanho da amostra. Então, o que está sendo observado aqui? São N realizações para cada variável, né? Então, vamos dizer que cada variável dessa representasse aí um indicador, né, de seu interesse, e você reunisse essas variáveis todas juntas e quisesse fazer um estudo simultâneo, né, multivariado, conjunto, né, dessas variáveis. Aí você iria formar essa matriz chamada matriz de dados. E essa matriz de dados ela tem ordem N por P. Com a matriz de dados, a gente consegue definir matriz de covariância amostral, né? Isso aqui é o que a gente chama de matriz de covariância amostral. Que é conhecida aqui como matriz de variâncias e covariâncias. Essa matriz aqui, ó, aqui a sigma, a matriz sigma é a matriz de variâncias e covariâncias, né? Matriz de variâncias e covariâncias, e aqui embaixo estimando, né? Na verdade, esse S aqui, a gente vai ver que tem uma forma de, ele embora seja em grandes amostras não viesado, a gente vai ver lá na frente aí que é preciso fazer uma multiplicação desse S por um escalar, né, para tirar o viés em pequenas amostras, tá? Então é o seguinte, com a matriz de dados nós conseguimos trabalhar aí com as matrizes de covariância amostral, a matriz de covariância amostral. E os elementos dessa matriz são calculados dessa maneira aqui, né? Usando aí os produtos mistos aí das distâncias, das diferenças, né, de cada observação para a sua respectiva média. Então, quando a gente fala em média de x aqui, média de y, eu estou pensando aqui em duas variáveis, x e y. Bom, então, imagine aqui que eu vou formar pares de x1 com x2, x1 com x3, x1 com xp, xp com x2, e vou fazer essas contas aí para cada par, tá bom? Um exemplo aí que está no material, né, aí, por exemplo, se fala, coloca um comparativo, né? Deixa eu passar aqui para a tela ao lado. Olha só, temos duas matrizes, né? Vou colocar três matrizes de covariâncias aqui. Deixa eu ver. A primeira matriz é a matriz usando aqueles dados das notas. Dados de notas. Essa matriz aqui, por exemplo, a matriz de covariância amostral, considerando o banco de dados inteiro. Certo? E aí, quantas variáveis eu tenho aqui? 2, 3, 4, 5, 6. A matriz, no caso, a matriz de covariância, sim, a matriz quadrada, tá certo? Então, são 6 variáveis em questão. E aqui a matriz, considerando só os dados de notas falsas. Tá bom? E aqui os dados de notas verdadeiras. Certo? Então aqui, por exemplo, o que a gente pode observar, né? Então nessa coluna aqui, eu percebo aqui que tem algumas divergências, né, da nota genuína para a nota falsa, né? Por exemplo, esse elemento dessa matriz aqui, ó, é que ele é negativo, né?
no padrão falso. No geral, acaba sendo negativo também, né? Mas no padrão genuíno é positivo essa covariância. Mas essas coisas são questões que podem ser levantadas no aspecto aí da análise descritiva, né, desses dados. Tá? Mas o mais interessante, ao invés de usar a matriz de covariância, que é uma matriz que ela, se mudar a escala dos dados, né, é importante destacar que, no caso aí, a matriz de covariância, se a gente alterar a escala dos dados, a gente pode mudar totalmente essa matriz, né? Tá certo? Então, uma matriz mais interessante para a gente trabalhar é a matriz de correlação, né? Matriz de correlação, que descreve, na verdade, os coeficientes de correlação, né? Então, deixa eu colocar aqui a expressão teórica do coeficiente de correlação. Tá? Então, o que a gente faz? Para obter o coeficiente de correlação, primeiro, a gente pega as covariâncias e divide as covariâncias pelos desvios padrões, né? Pela raiz quadrada de cada um dos desvios padrões. Então, aqui, por exemplo, o coeficiente de correlação ρ de xy vai ser dado pela divisão da covariância de x com y pelo produto, né? Das raízes das variâncias. Variância de x, variância de y. Tá certo? Essa é a definição aí do coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação varia, né, entre -1 e 1. Né? E o grau de correlação é medido de forma linear. É importante destacar essa questão, né? Então, essas medidas, no caso de covariância, né, e é importante que não se faça a mudança na escala dos dados, porque a interpretação dos resultados pode mudar, né? Então, quando for trabalhar aí com essas medidas, é bom definir bem a matriz inicial para não ter o problema de escala, né? Deixa eu só ver aqui onde é que está isso. A matriz de covariância, ela depende da escala, né? No caso aqui da correlação, a gente tem um grau de correlação, né? Esse grau de correlação, quanto mais próximo aí de 1 a -1, mais associadas estão as variáveis, para o campo positivo ou para o negativo. Ou seja, quando uma vai se desviando da média para a direita, né? Acima da média, a outra tende a fazer o mesmo caminho, né? Tende a tomar o mesmo caminho. Aí elas estariam positivamente correlacionadas. E quanto mais próximo de 1 essa correlação for, né, isso do ponto de vista linear, mais essas variáveis estariam tendendo a fazer esse caminho. Se a direção for o oposto, né, enquanto uma está ultrapassando a média, a outra tende a ficar menor que a média, então as variáveis estariam negativamente correlacionadas e o grau de correlação linear, lembrando, tenderia a aumentar se essa correlação aí tivesse cada vez mais próxima de -1, no caso aí a correlação negativa, tá? No caso, Wilton, a diagonal principal fica a unidade, né? Tudo 1, né? Sim. A correlação, eu vou mostrar aqui agora a expressão da matriz de
correlação, né? Deixa eu colocar aqui exatamente como está no livro. Então, partindo aí da anotação aí do material, veja. Agora eu estou colocando aqui a expressão teórica da matriz de correlação. Tá? Então, correlações 2 a 2, obviamente, a correlação de x1 com x1, xp com xp é igual a 1. Então, os elementos diagonais, os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1, tá certo? Então, aqui todos iguais a 1. E aí, essa matriz, se a gente colocar dados, usando a matriz de dados, a gente passa a trabalhar com a matriz de correlação amostral, certo? Aqui, se colocarmos os dados, tá certo? Então, com os dados, a gente sai dessa matriz teórica e vai para a matriz de correlação amostral. Matriz de correlação amostral. Uma vez que os dados da matriz de correlação amostral eles são divididos, né, por... Deixa eu ver aqui, porque aqui essa medida, ó, de covariância, ela é uma medida, vamos pensar assim, quadrática, né? Tá certo? E aí você pega uma medida de variância, que é quadrática, por outra medida de variância quadrática, você tira a raiz quadrada disso aqui, e isso aqui acaba sendo uma medida quadrática. Então, quando divide essas coisas, isso fica sem unidade de medida, né? É uma coisa que vai depender aí da unidade de medida. Já a covariância, ela tem esse problema, né? Então, é melhor usar o coeficiente de correlação. Mas aí é importante lembrar que essa correlação, né, que é medida por esse coeficiente, ela é a correlação linear. Vou colocar até um destaque aqui para... Tá certo? É um coeficiente de correlação linear. Então, se a associação entre as variáveis não tiver esse padrão linear, esse coeficiente de correlação, embora ele possa indicar alguma associação entre essas variáveis, essa associação não vai estar sendo bem especificada por causa da, da característica de mensurar a associação linear através desse coeficiente de correlação. Tá bom? Bem, então, resolvido aí essa discussão sobre coeficiente de correlação, matriz de covariâncias, um destaque aqui que eu faço para vocês é o seguinte. Aí eu vou colocar aí a seguinte observação. Então, pessoal, olha só. Se o x, duas variáveis, x e y, são independentes, x e y independentes, isso implica covariância nula, né?
mas a recíproca não é verdadeira, tá bom? Então, por exemplo, lá no material, se coloca o caso em que y é igual a x ao quadrado, que são variáveis altamente dependentes, tá? E, no caso aqui, a covariância de x e x ao quadrado é igual a zero. Então, nesse caso, x e y independentes independência implica covariância zero. Mas a recíproca não é verdade, tá bom? Tá aqui um contra-exemplo. Perfeito? É importante destacar essa questão aí. Vamos descer aqui mais um pouquinho. Bem, então, já falado aqui sobre a matriz de dados, vou só fazer uma menção à matriz de dados novamente. Deixa eu me colocar aqui embaixo. Então, olha só. Usando aí a notação do material, tá? Matriz de dados. Então, com a matriz de dados, né, esse vetor x que está sendo analisado é um vetor em RP, né? Então x pertence a RP, um vetor p variado, tá bom? E aqui nessa matriz eu tenho n realizações para cada variável, cada uma das p variáveis. Em x. Ok. Feito isso, a gente pode definir o vetor de médias, né? O vetor de médias, vou fazer aqui já a utilização da anotação do material. Tá? Então, perceba aqui o vetor de médias. Média do x1 e a média do xp. Então, são p variáveis, não são p médias, né? E essas médias a gente pode simplificar usando aquela matriz. Isso aqui é um vetor de uns, né? Um vetor n por 1 de uns. Né? Então, esse 1 aqui, um n, é igual a 1, 1, né? Um vetor de ordem n por 1. Tá certo? Então, perceba que ao multiplicar a matriz de dados na sua versão transposta, então olha lá, pega a matriz de dados, eu vou apagar aqui para ajudar a entender, né? Então, vou pegar a matriz de dados na versão transposta. Então, a transposta da matriz de dados, troca a linha por coluna, né? E aí, nesse caso, vamos ficar com a matriz x', isso vai ser igual x 1, x n1 e x é 1p x np
essa matriz, né? Só troquei linha por coluna. Então, a primeira coluna virou a primeira linha e a última coluna virou a última linha. Aí vou multiplicar essa matriz pelo vetor de uns, né? Veja que essa matriz é uma matriz que tem P'. Opa, desculpa. Aqui x1 são P' e N colunas. É uma matriz P por N. Então, pega essa matriz P por N e multiplica pelo vetor de uns. Ele aí, na sua posição vertical mesmo, que é um vetor N por 1. O resultado, né, vai ser um vetor P por 1. Com P'. E aí, observe que eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, primeira linha pela coluna. Basicamente, é somar, né, todas as observações da primeira variável. E aqui, ó, eu estou fazendo a soma de todas as observações na última variável. E aí, o que é feito? Divide-se por N, né? Então, o resultado divide-se por N. Então, essa é uma forma matricial de se representar o vetor de médias, tá? N-1, matriz de dados transposta, vetor de uns. A matriz de covariância também tem a sua expressão matricial, tá? E essa expressão matricial da matriz de covariâncias, eu vou colocar ela aqui. Matriz de covariância amostral, né? Então tá aqui a expressão, né? Veja, observe. Se a gente estivesse trabalhando com uma variância, a variância é quadrado, a média do quadrado menos o quadrado da média. Vamos pensar assim em termos de somatório, né? Então, seria a soma dos quadrados menos o quadrado, né, da média, né? Se a gente pegar a expressão da variância, né? Deixa eu abrir isso aqui com umas... Eu consegui escrever isso aqui. Então, olha só. Se a gente pegasse a fórmula da variância de x, por exemplo, né, a soma xi menos x barra, aí isso fica dividido por n-1. Mas vamos multiplicar isso aqui por n, tá? Só para a gente entender aí o cálculo. Isso aqui está meio troncho. Então, n vezes a variância de x, por exemplo, isso pensando do ponto de vista amostral, né? Eu vou colocar até um chapéu aqui nessa variância. Somatório xi menos x barra quadrado. Só que, se a gente fizer a conta aqui, ó, soma de xi quadrado menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, x barra soma de xi, né? Aqui. E mais o quadrado de x barra, né?
bom? Aí veja que isso aqui eu transformo em menos 2, né? nx barra quadrado. Menos 2nx barra quadrado mais x barra quadrado vai dar menos... Aqui é n, aqui também é n, né? Desculpa, porque tem que somar. Aqui é n x barra quadrado. E aí, menos 2 mais 1, menos 2n mais n, isso aqui vai se resumir, né, a soma de x quadrado menos nx barra quadrado. Aí se eu vou dividir agora tudo por n, né? Eu vou dividir por n. Então aí eu vou tirar esse n daqui, ó. Vou dividir tudo por n. Divido por n. E aí dividindo por n. Sobre n. Ficou a ideia, né, do somatório dos quadrados sobre n menos o quadrado, né, da média. Veja, quando se pensa numa variável só, o raciocínio é esse. Quando se está trabalhando com as múltiplas variáveis, né, aí me permitam aqui que eu vou abrir um outro arquivo que já tem essa conta feita aqui, só um minutinho. Então tá aqui, ó. Vamos pensar agora no caso com duas variáveis, tá? Então a matriz de dados vai ter as duas observações de x1 e as duas observações de x2. Quando eu fiz x', né, a conta vai pegar na diagonal aqui a soma dos quadrados, né, observando aqui os dados de x1, ó, e na outra diagonal os dados de x2. E aí, fora da diagonal, você também tem somas mistas, né? Sempre pensando aqui em quadrados, porque no caso aqui, A1 é uma mistura, né, do primeiro elemento, da primeira observação para a primeira variável com a primeira observação para a segunda variável. Então, essa matriz x', ela armazena, né, essa soma de quadrados e as somas de produtos mistos fora da diagonal. Pensando aqui no vetor de médias, né? No vetor de médias, se você pegar o vetor de médias, você tem a média de x1 e a média de x2. E aí você vai pegar o vetor de média na posição original e ele multiplicado na sua posição horizontal, né? E aí você tem aqui, né, o quadrado das médias, né, na diagonal e os produtos mistos dessas médias fora da diagonal, tá? Então, olhando lá a expressão, no caso univariado, o que aparece, né, na fórmula da variância, isso quando dividimos por n, né, variância amostral, aparece uma soma de quadrados sobre n, né, e subtraído do quadrado
da média. Esse quadrado da média vai ser substituído aqui por esses produtos, né, das médias, os produtos mistos e os quadrados também. Quando pego esse x' x e subtraio, né, do x', do x barra transposto, o que vai aparecer é justamente algo muito semelhante, mas do ponto de vista mais multivariado, do ponto de vista mais generalizado, mais geral, na verdade. Então veja que aqui, ó, você tem a soma dos quadrados menos o quadrado da média. Na diagonal vai aparecer esse padrão. E fora da diagonal vai aparecer a soma dos produtos mistos menos o produto misto das médias. Tá bom? Então essa matriz aqui, ó, é justamente a matriz que aparece na definição da forma matricial, né, da matriz de covariâncias. Então, e aí a gente precisa dividir por n, né? Então veja, agora, quando a gente pensar em matriz de covariância, nós vamos agora os quadrados, né? Soma de quadrados vai estar representada aí pela matriz x', x, matriz de dados. E menos o quadrado das médias vai estar representado também por uma matriz, né? Vai ser uma matriz do produto do x do vetor de médias, isso amostral, vetor de médias, pelo seu transposto, tá bom? E aí essa matriz pode ser escrita, eu tenho que dividir por n, né? Por isso que aparece esse n-1, e eu vou colocar aqui uma estrutura, né, nessa fórmula, de tal maneira que eu consiga fazer um entendimento dessa matriz e como função daquela matriz central que a gente discutiu na aula anterior, essa matriz central, que é a identidade menos o vetor de uns, linha dividido por n, né? Que é aquela matriz J barra, né? Então vejam que isso aqui somente é uma forma de reescrever, né, esse lado esquerdo aqui, né? Tá bom? Eu estou usando aqui a matriz de uns, uma matriz de uns, né? E aqui x', é só fazer o raciocínio aqui da conta, a conta aqui que você pode enxergar, ó, se você fizer isso aqui, ó, tá? Isso aqui já dá o x barra, tá bom? E aqui é o x barra transposto. Só que, e aí, o x barra e o x barra transposto, né? Aliás, desculpa, é o nx barra. Deixa eu me ver. Aqui, só um minutinho. Ó, o x barra é n menos 1 x transposto 1, né? Então, n menos 1 x transposto 1. Deixa eu apagar aqui novamente para facilitar o entendimento. Então, olha, substituindo aqui, ó, esse é o x barra, né? O x barra transposto, né, vai ser desculpa, mas é verdade mesmo aqui, porque tá sendo colocado um n-1 aqui em evidência, tá? Isso me atrapalhou um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar novamente, desculpa aí.
Então, está sendo colocado um parêntese aqui, ó, para separar esse n-1. Né? Então, veja, abrindo essa conta, eu vou ter n-1, x transposto x, menos, aí o n-1 vezes o n-1, n a menos 2, e aí x transposto 1, n, e aqui 1, n, transposto x. E aí, perceba que olhando aqui a fórmula do x barra, o x barra é n menos 1, x transposto 1. Então, se aparece x transposto 1, isso aqui é n vezes x barra, né? Então, aqui, ó, vou circular n vezes x barra. E aqui do lado, que eu vou colocar em verde, vai aparecer n vezes x barra transposto. Pronto. Aí agora as fórmulas, as expressões são idênticas, né? Porque esse n vezes esse n aqui vai dar n ao quadrado. E aí eu posso simplificar esse n com esse e com esse. O que vai deixar as expressões idênticas, né? E aí agora essa fórmula ela é mais interessante porque eu consigo escrever, né, a matriz S, né, como sendo uma função aí da matriz central, né? Então a matriz S, né? Deixa eu destacar aqui. Então a matriz S vai ser reescrita como sendo n-1, né? X transposto a matriz central. O livro até usa um H assim. Tá? HX. Onde essa matriz H, vou colocar aqui, ó. Essa matriz H é a identidade de ordem N menos o N menos 1 é 1 linha. N transposto. Acho que é melhor colocar isso aqui. Pera aí, vou botar aqui embaixo, é melhor. O H é a identidade de ordem N menos N menos 1 N 1 N transposto. Então veja que isso ajuda, né, isso aqui é a matriz de covariância amostral, ajuda a enxergar essa matriz de covariância amostral como sendo uma matriz não negativa definida, né? Não negativa definida. Então, de toda forma, S é uma matriz. Quando eu faço S maior que zero, eu quero dizer que S é uma matriz, né? Aliás, maior ou igual que zero. Quando eu falo S maior ou igual que zero, é porque S é uma matriz positiva semidefinida
uma matriz positiva semidefinida, né? Isso aqui está na demonstração lá, isso está demonstrado no material, né? Mas apenas descrevendo aí a fórmula do S, né, da matriz de covariância amostral, né? Então, é fácil de entender a demonstração de que ela é uma matriz positiva definida. Eu vou colocar isso aqui só para vocês visualizarem esse, né? Então, olha lá. A matriz S vai ser positiva definida, é equivalente, né, a dizer que o S arrodeado aí por um vetor aí não nulo, né? Então, se esse vetor for diferente de zero, o resultado dessa forma quadrada, essa forma quadrática, na verdade, ela tem que ser um número maior ou igual que zero. Então, se utiliza aqui essa formulação da matriz S, né, como está sendo escrito aqui em cima, né? E aí, substituindo a matriz S como função de H é uma matriz idempotente, além de ser idempotente, ela é simétrica, faz com que a sua transposta por ela seja exatamente ela mesma. Então, a gente pode juntar aqui, associar, né, esses produtos, né, usando aqui ó, a associação, né, pegando aqui ó, esse e esse aqui, associando, e né, lembrando que o H, linha H é igual a H, então o H está sendo escrito aqui por H' H, tá certo? Daí o resultado vai ser um valor, né, maior ou igual que zero, porque o resultado aqui, se fizer o produto, né, veja que você tem o A transposto X transposto H', né? Então, se a gente denotar aqui o que aparece aqui desse lado é exatamente o transposto do que está aqui, né? Veja, se fazendo a transposta aqui, eu vou ter A', X', H', né? Então, você tem aqui ó, um N menos 1, Y', se eu chamar de Y, essa quantidade aqui, né? H, X, A. Então, Y transposto Y. Só que Y transposto Y é uma soma de quadrados. E aí, com a soma de quadrados, não pode ser negativo, né? Então, o resultado aqui é simplesmente que a matriz, a forma quadrática, né, na matriz de covariância é sempre um número maior ou igual que zero, e isso equivale a dizer que S é uma matriz positiva semi-definida, tá? Então, só para ilustrar aí essa demonstração aí que está no livro, está no material, sobre a não negatividade definida da matriz de covariância. Então, a matriz de covariância é sempre uma matriz positiva semi-definida, não negativa definida, tá certo? Então, feito isso, essa discussão,
É importante observar que a matriz S, como definida aqui nessa expressão, né? Ela é uma matriz que estima a matriz de covariância teórica, tá? Porém, ela estima com viés em pequenas amostras. E uma correção de viés pode ser feita, né, se dividirmos, né? Isso porque o valor esperado desse S aqui não vai ser exatamente aquele sigma, tá? O valor esperado do S vai ser n menos 1 sobre n sigma. Então, deixa eu escrever isso aqui. Então, olha só, o valor esperado de S vai ser igual a n menos 1 sobre n sigma. Isso aqui eu não vou demonstrar não, mas lá na frente a gente comenta mais sobre isso, né? Então é possível mostrar que, né, o valor esperado de S, assim definida, né, como definida na expressão aqui, né, a matriz de covariância amostral aqui, essa S, né, que vai ser n menos 1 x' hx, o valor esperado dela, né? Isso aí é uma variável, se a gente pensa que isso é uma amostra aleatória, né? E tira as observações, tira os valores observados e deixa tudo como possíveis números, né? Ou seja, uma matriz ali que envolve ali os dados, né? E esses dados ali não estão pré-definidos, né? Não é uma amostra aleatória, passa a ser uma matriz que estima o sigma, né? E aí, como a sua média tem essa constante aqui que multiplica o sigma, o ideal é que a gente tenha um estimador não viesado. Então, se utiliza-se o SU, eu vou dizer que SU vai ser N sobre N menos 1 vezes S, né? Essa SU aqui esse SU passou a ser um estimador não viesado, porque a média dele vai ser exatamente, né, igual ao sigma, né? Tá bom? Então, esse estimador aqui é não viesado. É não viesado sempre, vou colocar sempre. Já esse aqui é viesado em pequenas amostras. Tá certo? Esse é viesado em pequenas amostras. Daí, o livro, o material, vocês vão ver aí que existe o SU e o S, né, dado pela matriz n-1 x'(h)x, tá bom? Bem, deixa eu perguntar a vocês se vocês têm alguma pergunta até o momento. Perguntas, pessoal?
Wilton, eu quero só arrumar a minha cabeça. Você falou em matriz de dados, você falou em matriz de covariância, tá certo? Então, na minha cabeça, eu estou tá desenhado assim, em termos macro, o seguinte. Eu tenho a minha matriz de dados, né? As linhas são as observações, as colunas são as variáveis. Certo. Tá certo? Ok. A partir dela, aí eu vou construir as demais matrizes, né? Matriz Sim. de covariância, né? De correlação, etc, Tal. etc, Isso. etc. Essa é uma dúvida. Bom, uma outra é a seguinte, quer dizer, não é dúvida, é pergunta. O R tem pacotes assim específicos que, que facilite essa encontrar matriz de covariância e essas coisas mais. Ó, Mas, no R é muito simples, tá? No R é muito certo. simples. É Você porque simplesmente dá eu. um comando e ele calcula, você pega a matriz de dados, você vai ter uma forma de fazer essa computação. Sei. E uma vez que você tem a matriz de dados, você faz var dados. Pronto, ele calcula a matriz, ele Ótimo. estima a matriz de covariância. Ele vai atrás É, dessa matriz, vai atrás dessa matriz SU, né? Na verdade, sei. ele usa SU, mas existe a matriz S, que é uma matriz que pode ser utilizada em grandes amostras, né? Entendeu? Ok. Ok. E o mais complicado, como é que eu vou fazer essas interpretações? Por exemplo, a matriz de covariância me parece que. Quer dizer, me parece não, tem uma simetria nela, né? Ela é simétrica. É uma É, matriz simétrica, lógico. me diga uma coisa, a matriz de covariância, nas colunas tem as variáveis e nas linhas também, né? E elas se entrelaçam. Ela é uma matriz quadrada, tá? Ela é uma matriz Certo, quadrada, né? E ela vai fazendo as associações dos pares, né? E sei. na sua diagonal tem as variáveis, né? As variáveis aqui, ó. Ok. Eu entro com as variáveis pelas colunas e as mesmas variáveis pelas linhas. Ok. Isso, exato, aqui, covariância mostrada, né? Certo. Então você está no caminho, você está entendendo perfeitamente aí Não, isso aí é a visão entendeu? macro. Eu não pretendo aprender programação em Python nem nada para fazer isso. Por isso que eu perguntei se o R Mas olha, fazia, né? essas coisas, embora sejam bastante trabalhosas para a gente explicar isso do ponto de vista algébrico, mas computacionalmente é muito simples. Uma vez que eu tiver com a matriz de dados, tá bom? No R, basta eu chamar a função cov e ele calcula essa matriz de covariância. Entendeu? Ok, Então, ele estima, na verdade, né? Ele estima, porque essa matriz aqui que eu estou colocando, ela é mais genérica, né? Ela já tem os dados amostrais, mas aí, se você substitui, você passa a ter uma estimativa. Entenda a diferença. A matriz S, ela é um estimador do sigma. Uma vez que você pega um conjunto de dados e substitui uma amostra que você coletou com observações, você passa a ter uma estimativa desse sigma por meio do estimador S. Entendeu a diferença? Entendeu aí? Então, essa entendi. matriz S, ela é uma matriz geral. Qualquer dado que eu entrar lá, eu vou usar a fórmula, né, do S, tá bom? Vou usar a fórmula do S ou do SU para estimar, né, essa matriz de covariância, tá bom? Ok, Então, quando eu substituo um banco de dados e obtenho um valor, eu estou fazendo uma estimativa, eu estou obtendo uma estimativa. Então, a estimativa do sigma por meio do estimador SU, por exemplo. Certo? Beleza? ok. Então, é importante deixar claro essa diferença, né? Tem uma diferença aí nessa formulação, né? Estimador e estimativa. É importante que vocês saibam
essa diferença aí entre estimador e estimativa. Bem, eu saindo dessas questões aí sobre matriz de covariância e correlação, né, amostrais, eu vou agora passar a entrar num assunto, né, e falar de uma variável aleatória muito importante que vai ser útil aí até o final aí do nosso curso, que é a normal, a distribuição normal multivariada, tá? Então, deixe-me, eu vou até abrir outra telinha aqui para não ficar tão poluído aí o quadro, né? Então, deixe-me colocar aqui agora a normal multivariada aqui para apresentar a vocês a distribuição normal multivariada e quais são as diferenças, né, que a gente pode observar, né, para o caso geral, que é o caso multivariado, e o caso particular, que é o caso da normal, que vocês já são habituados a trabalhar nas aulas de inferência, né? Então, deixe-me colocar aqui no quadro essa expressão. Então, tem um errinho aí no material no livro, e eu queria que vocês atentassem para essa correção aí, e isso está lá na seção 4.4, a definição da densidade, né, da multinormal, né? Então, olha só, a densidade, uma função de densidade é uma função, né, que vai pegar lá um vetor, na verdade, né, vai pegar uma função com vários argumentos, na verdade agora é uma função multivariada, né? Ela vai pegar vários argumentos e vai transformar. Então, ela vai pegar, por exemplo, aqui o x1, deixa eu ver onde eu estou. Então, veja agora que eu tenho x1, x2, são p variáveis agora, tá bom? E eu vou transformar esses valores, né, em um único número, né? E esse único número, ele vai ser igual, né, a essa fórmula aqui, ó. Deixa eu colocar melhor. Pronto. Então, como é que é a forma da multivariada, né? Veja bem, 2π elevado a p, é esse o erro que tem no livro. Tá faltando elevar a p. Sigma determinante elevado a menos 1/2. Bom? Aí agora, vezes exponencial, né, de menos 1/2. E aí agora é que vem a generalização dos desvios de comédia. Lembrando que essa densidade é uma densidade conjunta dessas p variáveis juntas, né? Eu estou olhando conjuntamente. Então, é como se eu estivesse fazendo aí, pensando em variáveis independentes e identicamente distribuídas, tá? E cada uma delas aí tem uma distribuição normal com média mi e variância sigma, né? Tá bom? Então,
São P variáveis conjuntamente sendo consideradas. E aí eu vou pensar aí no produtório. Mas aí, quando faz o produtório, né, essa função aí conjunta, vai aparecer aqui a matriz de covariâncias, ao invés de aparecer um sigmazinho. E, na verdade, o que aparece é um determinante, é o determinante dela, né? Então, determinante de 2π elevado a p, sigma elevado à raiz quadrada desse determinante. E aqui, exponencial de x menos mi, sigma menos 1, x menos mi. Pense agora que x é um vetor. Né? X é um vetor. Tá bom? X agora é um vetor. Então, eu posso até, inclusive, substituir aqui, para não confundir a cabeça de vocês, eu vou usar aqui o f de x, tá bom? E esse x, eu vou dizer que ele é x1, xp, transposto. Tá bom? Então, veja a fórmula da normal multivariada. Vamos ver as semelhanças. Vamos particularizar esse problema. Né? Faça P igual a 1. Então, 2π, tá certo? Quando P é igual a 1, só existe uma variável, então não tem mais sentido, né? Não tem mais sentido eu colocar o sigma, tá certo? Não tem mais sentido eu colocar o sigma. Então, eu vou colocar aqui o sigma ao quadrado, que vai ser a variância dessa variável, né? E vou continuar aí com o determinante, isso não é módulo, isso é determinante, e elevado a 1 sobre 2. E aí multiplica pela exponencial. Aí perceba que quando só tem uma variável, né, esse sigma que está sendo colocado aqui, ó, esse sigma menos 1, que é uma inversa, a matriz inversa da matriz de covariâncias, isso aqui vai ser um valor só, né, e, na verdade, um valor só, o inverso passa a ser o inverso multiplicativo. Então, vai ser esse sigma, né, esse sigma ao quadrado, né, tá certo? Ele vai estar no denominador. Então, eu vou ter menos 1/2, menos 1/2, e aí eu vou ter, pense que isso é uma forma quadrática, né? Então, isso é uma soma, né? Se você pegar aqui esse x menos o mi, desculpa, esqueci de colocar o transposto aqui nessa forma quadrática, né? Sempre forma quadrática é o x transposto a matriz do meio vezes o x. Então, agora, particularizando agora o problema, né? O que é que eu tenho que fazer? Pensar que o sigma agora vai ser trocado por um sigma ao quadrado, né? Pense nessa substituição. Então, x menos a média vai ser x menos a média transposto, né? Então, você tem um quadrado desses desvios, né? Veja que é x menos a média. Então, x menos a média, transposto que é ele mesmo, né? E vezes ele, né? O transposto de um escalar é ele mesmo. Então, aqui vai aparecer x menos a média ao quadrado, né? X menos a média ao quadrado. E aqui vai aparecer o sigma, né? Que aí tem esse o 1 sobre sigma ao quadrado, né? Então, 1 sobre sigma ao quadrado.
Então, eu deveria ter colocado em azul. Deixa eu colocar em azul mesmo. Então, o que vai aparecer aqui vai ser o x menos a média sobre o sigma ao quadrado. Tá bom? Então, veja a similaridade, né? Perceba a similaridade, né? E observe que, na verdade, o caso multivariado é mais geral, né? Tá bom? Ou seja, esse caso é o caso univariado. Tá bom? E aqui em cima, que eu vou colocar em vermelho, é o caso multivariado. Tá certo? Então, na fórmula da normal multivariada, eu posso até tirar esse quadrado aqui, porque tem uma raiz quadrada, e o determinante de um escalar é ele mesmo, né? Então, eu posso até reescrever isso como sendo 1 sobre sigma raiz de 2π vezes exponencial menos 1 meio x menos mi sobre sigma ao quadrado. Tá certo? Daí essa é a fórmula da normal univariada. E aqui em cima eu tenho a normal multivariada. Tá certo? Então, no livro, no material de você, está faltando esse P aqui. Eu vou até pegar a expressão que está lá no material. Eu vou dar um print aqui na tela para vocês observarem isso. Então, veja aqui a fórmula. Tá aqui. Então, veja a diferença. Está faltando um elevado a P aqui. Então, vamos fazer logo essa correção aí, porque está errado no livro. Então, aqui tem que colocar 2π elevado a P. Tá certo? O resto tá certo. Conclusão, né? Conclusão, né? Com a normal multivariada, né? E isso, eu vou dizer que o x, né? X é um vetor x, né? Vai ter normal, distribuição normal, p variada, um vetor de médias mi, e agora sempre que tem um vetor de médias agora é uma matriz de covariância, matriz de covariância sigma. Essa é a notação para a normal multivariada, tá bom? Algumas propriedades interessantes, alguns resultados interessantes quando se trabalha com a variável normal. Bem, veja, existe um teorema lá que a gente pega uma variável, subtrai da média, divide pelo desvio padrão, que é o teorema você padroniza a variável e
ela sendo normal, a normal mi sigma se transforma em normal padrão, né? Existe uma versão também desse resultado quando a variável é normal multivariada, né? Então, o resultado é justamente o teorema 4.5, né? Vou colocar ele aqui. Então, o que é que diz o teorema 4.5? Seja x normal multivariada, p variada, mi, vetor de médias mi, matriz de covariância sigma, transforme a variável, né? Transforme a variável x, né, o vetor x, num vetor y, que vai ser obtido por um x desviado da média e multiplicado por uma matriz que eu estou representando aqui por sigma a menos um meio. Essa matriz sigma menos um meio, ela vai ser a matriz da decomposição de Cholesky. O que é essa matriz da decomposição de Cholesky? Dado uma matriz com a característica da matriz sigma, né? Deixa-me ver aqui. Sendo uma matriz positiva definida, nesse caso aqui, eu posso colocar aí a matriz sigma, né, particularizando ela como sendo positiva definida. Então, eu consigo encontrar uma matriz sigma a um meio, de forma que sigma a um meio transposto sigma a um meio vai ser igual ao sigma, tá? Então, existe um resultado aí da teoria que me garante que com a matriz sigma eu consigo fazer essa partição, né? Quebrar ela aí nesse produto de matrizes. E esse produto, essa matriz resultante aí é o que a gente chama de matriz, é como se fosse uma matriz raiz quadrada, né? Uma matriz raiz quadrada. E o sigma se fatora, né? Vamos dizer assim, um produto. E essa matriz sigma a menos um meio é a inversa dessa matriz raiz quadrada, tá certo? A inversa é a matriz inversa da matriz raiz quadrada. Então, esse teorema, ele é como se eu estivesse dividindo pelo sigma, né? Dividindo pelo desvio padrão. É basicamente isso. Mas eu não posso dividir dividir um vetor, né, por uma matriz. Não se divide, se multiplica previamente pela inversa, né? Então, o resultado é que a matriz y, o vetor y passa a ter distribuição normal, e aí você zera a média, né? A média passa a ser zero, e a variância passa a ser o quê? A identidade, tá bom? Passa a ser a matriz de identidade de ordem P. Esse é um resultado interessantíssimo. Essa transformação aqui que está sendo destacada é a que chama de transformação de Mahalanobis, né? Ou seja, uma padronização da variável x no âmbito multivariado, né? Do vetor x, né? Na verdade. E também se pode fazer o caminho inverso, né? Saindo daqui, né, do y, partindo do y, como se chega no x. O x vai ser o sigma a um meio, que é a matriz raiz quadrada, não é, não é a potência, né? É uma representação. É importante lembrar que isso é uma representação para essa matriz. É o sigma
É a matriz raiz quadrada vezes o y mais o vetor de médias. E aí, se eu tenho y, essas coisas são equivalentes, né? É só seguir o caminho inverso. É onde, quando somou, a gente, onde subtraiu, a gente soma, e quando multiplicou pela inversa, a gente faz o caminho inverso, multiplica pela inversa da inversa. E aí eu tenho a matriz x, na verdade o vetor x agora normal, p variado, com vetor de médias mi, matriz de covariância si. Tá bom? Essas duas coisas são equivalentes. Também é possível trabalhar com transformações lineares, né? Transformações lineares de normal é normal. Então, vou pegar aqui o teorema 4.6. Então, seja x um vetor normal p variado e uma matriz A p por p. Eu preciso que a matriz tenha seja p por p, porque ela vai pré-multiplicar o vetor x, e o vetor x tem p', né? E o y precisa ter p', também, né? Então, se você pegar a transformação linear, né, do y com o x, é o ax mais o c. Só que aqui o A é uma matriz, o x é um vetor e c é um vetor no RP, né? Então, no final das contas, passa, se x é normal, o vetor da transformação linear de normal também é normal, né? Só que aí a média vai ser o AMI, o A, vetor de média, mais o vetor C, e a matriz de covariâncias, aí a variância. Aí a gente basta usar a propriedade da variância, né? A variância de A. Essa dá para a gente deduzir fácil aqui. A variância, né, da transformação A x mais c. Bem, variância de constante é zero, né? Variância de constante é zero. Então, vai ser a variância de AX, mas isso vai ser... Aí agora a gente usa a regra, né? O resultado, né, da variância, né? Aplica as propriedades da variância aí no aspecto multivariado. Então, A, né, X, A transposto, certo? Então, o vetor Y passa a ter distribuição normal, com média e matriz de covariância bem definidos, né? Tá bom? E por último, né, a geometria, né, que a gente discutiu tanto aí nas aulas anteriores, né? A geometria que, né, a gente discutiu tanto nas aulas anteriores. Veja só, se tomarmos a forma da densidade da normal, né, normal multivariada, perceba que na fórmula aqui, nesse expoente aqui, aparece essa forma quadrática aqui, que eu estou destacando nesse expoente. E se a gente olhar o mapa de contornos, né, dessa função f, é fazer f de x igual a um certo k, né? Eu vou chamar isso aqui de d, um certo k, vamos chamar de k mesmo. Uma constante, né? Constante. Se eu fizer isso aqui, pessoal, basicamente, fazer isso é equivalente a resolver essa equação aqui, ó.
onde aquele expoente passa a ser igual a um d ao quadrado, né? E isso nós vimos aí que isso tem uma estrutura, isso aí é uma distância, né? É uma isodistância, uma matriz aqui sendo positiva definida, né? Isso porque estamos falando aí da distribuição normal. E a matriz de covariância, nesse caso, seria positiva definida. E aí, isso aqui são o quê? São elipses, né? Esses mapas de contornos são elipses. Então, olhar para a função densidade conjunta de um padrão normal multivariado, isso aqui você vai ver elipsoides, né? Na verdade, se depender aí do número de variáveis envolvidas, isso aqui são elipsoides. Tá certo? Daí a geometria, né? No caso aí da normal, os mapas de contorno são elipsoides, né? E esses elipsoides, né? Pensando aí no caso bivariado, né? Vamos colocar aqui uma foto, um caso aí bivariado. Olhando a densidade por cima, né? Nós enxergamos elipses. Aqui um mapa, um gráfico de dispersão, né? As variáveis x1 e x2 e a formação aí das elipses, né? À medida que você vai contornando a função, né? Isso aí pensando numa função de densidade associada aí a uma normal multivariada, bivariada, na verdade. Então, se eu fizesse algo assim, seria pensando aí né? Olhando aí a densidade, né? Da normal. Isso aqui é como se fosse uma forma de sino, né? De sino, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo melhorar esse desenho. No âmbito tridimensional, né? Acho que tem um gráfico mais fácil de visualizar aí no material. Mas acho que dá para a gente achar um gráfico desse no Google. Eu não fiz aqui no R não, mas também daria para ter feito. Ô, professor, um exemplo disso aí poderia ser, sei lá, no caso bivariado, altura e peso. Aí você, Ok. sei lá, adicionando mais uma variável, como sendo idade, aí chegaria a esse na terceira dimensão, né? Mas Seria isso. aqui no caso teria que ter duas, né? Ó, o X, o Y e o Z seria o resultado lá da densidade, né? Então você estaria analisando duas variáveis, seria altura e peso, entendeu? Conjuntamente. Entendi. E se você fizer isso para mais uma, aí você não vai ver mais você não vai ver mais a curva da densidade da normal multivariada, porque fugiu da terceira dimensão, né? Então, na terceira dimensão, a gente consegue enxergar a curva gaussiana, né? Deixa eu ver se tem outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, esse. Peraí, esse aqui é um vídeo. Eu queria uma foto. Aqui, ó, por exemplo.
aqui uma fotozinha da normal multivariada, tá? Isso aqui são duas variáveis, x e y. Tá vendo aí? X e y. E aqui é a densidade conjunta de x com y. E essa densidade conjunta vira uma superfície, né? Uma superfície, né, cujas projeções, né, no eixo, no plano cartesiano, são elipses. Elipses nesse sentido aqui, tá certo? Ok? É isso que eu falei tanto daquela geometria lá nas aulas iniciais. Bem, eu acho que eu tinha separado mais algumas coisas para falar hoje aqui, mas eu acho que com esse conteúdo está suficiente para a aula de hoje. Eu posso fazer aí alguma discussão aí maior, porque tem mais duas outras coisas, né? Que é o teorema do limite central, né? E a ideia, né? Os resultados das, desses, por exemplo, os resultados da inferência, né? Sobre essas variáveis, esses estimadores, né? A média amostral é um estimador não viesado, né? A média e a matriz de covariância é um estimador viesado em pequenas amostras. Você faz a correção que eu mostrei a vocês e em grandes amostras essa variável passa a ser, esse estimador passa a ser não viesado. Tem o teorema do limite central, que a gente padroniza a variável, né, e ela passa a ter, não, se ela não tem distribuição normal, ou multivariada, né, o vetor, né, mas se a gente padroniza ele, ou seja, usando a transformação de Mahalanobis, a convergência anormal, né, o teorema do limite central. É esse outro item que eu ia falar. E teria algumas coisas aí mais sobre. Então, aqui, por exemplo, é um caso, vou mostrar aqui graficamente. A convergência anormal quando o n aumenta, né? Ou seja, se partirmos dessa formulação aqui, deixa eu colocar aqui em cima. Então, olha só, pega-se o vetor de Mendes, subtrai-se aí o vetor de média, esse aqui é o vetor média amostral, né? Subtrai-se o vetor de médias teórico, aí a gente pré-multiplica pelo estimador consistente, né? Da matriz sigma 1/2, né? Da inversa da matriz sigma 1/2, que é aquela matriz raiz quadrada que eu comentei, e multiplica pela raiz de m. Essa nova variável converge para uma normal padrão multivariada, né? Uma é vetor de média zero e matriz de covariância igual a identidade, quando o n tem definido. Então, à medida que o tamanho da amostra aumenta, né, a montanha se assemelha cada vez mais a uma curva de sino, em forma de sino, que seria o padrão normal multivariado. Tá? E está centrado aqui no vetor de médias igual a zero e com matriz de covariâncias igual a identidade, o que significa dizer que cada componente desse vetor teria uma distribuição normal com média zero e desvio padrão unitário. Essa é uma versão do teorema do limite central para o caso multivariado. E o teorema do limite central possibilita a construção a estimação intervalar, né? E muitas outras coisas são vindas aí da teoria assintótica, né? Por causa são construídas em cima desse teorema, com base nesse teorema do limite central.
É por isso que o nome do teorema é teorema do limite central, porque o limite é central e não o teorema central do limite. Tem livros que usam essa notação, central do limite. Eu prefiro utilizar o limite central, porque é um limite central, né? Você centraliza a variável, né, e passa o limite. Bem, era isso que eu ia falar por hoje, pessoal. Deixa eu encerrar aqui a gravação para não ficar tão extenso. E aí eu vou abrir espaço para perguntas.